Nesse vídeo aqui, nós vamos falar 5 coisas que toda pessoa abaixo de 30 anos deveria saber. Tá legal? Então esses aqui que você já está vendo na tela são 5 conceitos que nós vamos abordar na aula de hoje, tá bem? Então cada um deles é essencial para que você aprenda não só a gerir melhor o seu dinheiro, como também aprender a investir onde dá mais resultado, tá legal? Então dito isso, vamos começar. Primeiro conceito, Penny Wise Pound Foolish. Eu já apresentei esse conceito em outros vídeos aqui no canal, mas então por isso eu vou abordar superficialmente, tá bem? Então esse conceito quer dizer o seguinte: você economizar por economizar nunca vai ficar rico, tá bem? Então o que você tem que fazer é economizar de maneira inteligente. E aqui nesse contexto, economizar significa cortar gastos, tá bem? Então no contexto de cortar gastos, você tem que cortar onde faz mais sentido você fazer isso. E para isso é importante que você foque as suas ações onde o impacto vai ser maior. Para você fazer isso, você tem que utilizar o conceito de Pareto, ou o conceito de 80-20. E o que é o conceito 80-20? Esse conceito ele basicamente diz o seguinte: 20% das ações representam 80% dos resultados. E quando a gente fala de despesas, é muito importante que a primeira coisa que você faça é se perguntar o seguinte: essa despesa representa um grande gasto, uma grande parte do meu gasto mensal? Se sim, faz sentido eu tentar reduzi-la. Se não, pode não fazer sentido você tentar reduzi-la e eu vou explicar por quê. Tá legal? Então, imagina que uma pessoa, ela não quer colocar gasolina num posto que fica perto da casa dela. Ela prefere colocar gasolina num posto que fica a alguns quilômetros na casa dela. Então, ela tem que percorrer uma distância maior para ir para outro posto e colocar gasolina. Isso por quê? Porque nesse outro posto, o preço da gasolina é, vamos dizer, 10 centavos mais barato por litro do que o preço do posto próximo à casa dela. Só que, então, na cabeça dessa pessoa, o fato dela ir nesse outro posto está fazendo com que ela reduza os gastos dela. E não necessariamente isso é verdade. Por quê? Porque nesse contexto, 10 centavos por litro, se o litro da gasolina custa R$ 4,50, por exemplo, esse valor, 10 centavos, representa menos que 3% do valor da gasolina. Então, se ela tem um gasto, por exemplo, de R$ 500 por mês em combustível, ela está economizando na prática R$ 15 por mês. Em outras palavras, toda a economia que ela faz para tentar colocar num posto de gasolina que fica mais distante da casa dela, e ela tem que percorrer um caminho para ir e para voltar desse posto, a economia que ela está fazendo em valores financeiros é de R$ 15 por mês. E isso a gente não está levando em consideração que muitas vezes esse percurso de ir e voltar do posto de gasolina, muitas vezes vai desprender mais dinheiro, porque vai gastar mais gasolina do que ela sequer economiza, tá certo? Então é bem provável que o gasto de combustível dela ir e voltar nesse posto de gasolina seja maior do que os R$ 15 que ela está supostamente economizando. Enquanto isso, essa mesma pessoa que tenta fazer essa economia, né, que supostamente está fazendo essa economia, muitas vezes é o tipo de pessoa que gasta muito em outros locais. Então, por exemplo, essa pessoa pode ser o tipo de pessoa que quer trocar de carro a cada ano, ou quer trocar de smartphone a cada ano. E aí ela vai trocar de carro e ela financia o carro novo, pagando juros altíssimos, ou então troca o celular para a versão mais nova, pagando a diferença que muitas vezes é de R$ 1.000 nessa troca de celular. Talvez ela não utilize o celular ou o carro por motivos profissionais, então talvez seja somente por questão de status ou questão de querer ter a tecnologia mais nova. E esse gasto acaba sendo muito mais impactante nas finanças dela do que aquele gasto menor, que seria de gasolina, por exemplo. Então o conceito em inglês Penny Wise Pound Foolish, a tradução literal dele seria sábio com pouco dinheiro e tolo com muito dinheiro. Certo? Então sábio com pouco dinheiro e tolo com muito dinheiro. É a pessoa que ela é muito poupadora, muito econômica com os pequenos gastos que tem pouco impacto e gasta demais com outros gastos que às vezes não são, que muitas vezes poderiam ser economizados. Então, por exemplo, se eu tenho um gasto que é desse tamanho, representa 5% dos meus gastos mensais, eu posso me matar para tentar reduzir esse valor de 5% para 3% ou talvez 2%. Mas isso vai ter um impacto muito menor do que eu pegar um gasto que representa 30%, né, alguma coisa que eu gasto todos os meses, e representa 30% do meu gasto mensal. Se eu tentar reduzir só em 5% ou em 10%, o efeito disso aqui já vai ser maior do que a redução que eu vou fazer de um gasto muito menor. E provavelmente o trabalho para eu reduzir esse gasto muito menor
será bem maior, tá certo? Então, por isso que o conceito de Pareto, ou conceito 80-20, é tão útil nessa hora, porque a gente pode ver que muitas vezes não adianta você querer reduzir todos os gastos, você deve primeiro focar nos principais gastos que devem ser reduzidos. E há várias maneiras que as pessoas fazem essas economias que parecem ser inteligentes, mas quando você faz o cálculo por trás dele, de fato não são, certo? Então, o que essas pessoas devem fazer, na verdade, é buscar descobrir os poucos fatores que representam os maiores gastos mensais delas, certo? E tentar reduzir a partir daí. Você pega um gasto que representa a maior parte da sua despesa mensal e tenta reduzir ela primeiro, ao invés de partir para cada gastozinho menor que você tem. Além disso, guardar dinheiro por guardar dinheiro nunca vai te deixar rico. Com as taxas atuais que a gente tem de inflação, por exemplo, o índice IPCA acima de 4% no ano de 2020, o índice IGPM acima de 22% em 2020 também. Então você vê que o preço das coisas está cada vez maior. O seu dinheiro está podendo comprar cada vez menos coisas. Então você guardar dinheiro por guardar dinheiro, você está esse seu dinheiro que vai ficar parado, ele está perdendo poder de compra ao longo do tempo. E o próprio Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, ele fala isso. Ele fala, savers are suckers. Ou seja, pessoas que salvam dinheiro, que poupam dinheiro, são perdedoras. São pessoas que estão perdendo dinheiro. E ele diz isso de uma maneira tão impactante, justamente para que as pessoas parem e pensem, caramba, por que eu estou fazendo isso? Qual o motivo por trás de eu estar guardando esse dinheiro? E se não há motivo, se você está deixando o dinheiro parado, esse dinheiro está sendo comido pela inflação. Tá bem? Então você tem que saber o que fazer com o seu dinheiro. E é por isso, justamente por causa desses valores da inflação de hoje em dia, e porque os rendimentos estão rendendo cada vez menos, se você for olhar poupança e Tesouro Selic, por exemplo, estão rendendo no seu menor valor histórico. Então, mais do que nunca, você tem que aprender a investir e não apenas poupar, certo? Já o nosso próximo conceito, que é o conceito de autoimposto. Autoimposto, também conhecido como se pagar, o conceito se pague primeiro, significa que você vai separar parte da sua receita mensal para você investir no futuro. Então muitas pessoas têm dificuldade de separar dinheiro para investir porque elas simplesmente gastam todo o dinheiro ao longo do mês. Algumas chegam até a comprar títulos de capitalização para se forçarem a guardar dinheiro, porque o título de capitalização é aquela coisa que você tem que ficar pagando todo mês, e aquele valor vai sendo investido, né? Então, algumas pessoas chegam a fazer isso para que elas possam ter algum dinheiro separado todos os meses, certo? É uma maneira de se forçar. Porém, o correto, a maneira ideal, é que as pessoas, que qualquer pessoa, na verdade, que ela crie o autoimposto. Ou seja, assim que ela recebe o salário, ou qualquer outra que seja a sua fonte de renda, que você separe uma porcentagem, que pode ser de 5%, pode ser 10%, pode ser 20%, daquele valor que entra na conta no momento que ele entra. Separa aquele valor e coloca em uma conta onde você vai, no futuro, investir aquele dinheiro, tá bom? Se você não consegue começar com 20, começa com 10. Se não consegue começar com 10, comece com 5. Mas o importante é que você comece a criar o hábito de separar parte do dinheiro que entra todos os meses. E, idealmente, que seja a mesma porcentagem, para que você se acostume a isso. E caso venha a situação de você ganhar mais dinheiro no futuro, você já esteja adaptado a separar parte da sua renda para você investir, tá bem? Então, seja como for, separe parte desse dinheiro imediatamente, assim que ele entra na sua conta. E, de preferência, você pode colocar em uma conta onde você vai investi-lo, como, por exemplo, uma corretora, tá bom? Então, já separa esse dinheiro, coloca numa corretora para você comprar ações ou fundos imobiliários, ou enfim, algum outro investimento. Isso após você montar a sua reserva de emergência, tá bem? E eu sei que isso pode até soar contraditório com o que eu disse em relação a guardar dinheiro, mas eu vou te explicar por que não é. Essa parte da renda mensal que você vai separar, você não vai guardar ela simplesmente por guardar. Você vai separar ela para você investir. Então, inicialmente, você vai utilizar esse dinheiro para montar a sua reserva de emergência, como eu disse, e depois disso, você vai mês a mês investir parte dessa renda que você separa, né, desse autoimposto que você se colocou, e que você vai investir esse valor, e conforme o tempo vai passando, com a ajuda dos juros compostos, esse valor vai crescer e vai virar uma verdadeira bola de neve. Até o ponto que lá no futuro, lá na frente, daqui a muitos anos, você vai ter um patrimônio muito rico, um enorme patrimônio, e você vai estar recebendo renda passiva.
E agora nós vamos falar sobre juros compostos e para isso eu elaborei uma planilha aqui para a gente entender como funciona de fato a fórmula de juros compostos, entender qual o desempenho do dinheiro ao longo do tempo e também, principalmente, entender por que Albert Einstein, né, cientista, matemático, físico, por que ele supostamente disse a frase: os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Tá legal? Então, para a gente entender isso, vamos aqui para a planilha. Essa planilha aqui mostra a fórmula dos juros compostos, certo? E a gente vai fazer um exemplo com ela, tá bem? Então, começando com a fórmula. A fórmula é valor final, ou valor futuro, é igual a valor presente, vezes 1 mais taxa de juros elevado ao valor tempo. Então, é muito comum você ver em outros locais que a taxa de juros geralmente aparece como I, que vem do inglês interest, e o tempo muitas vezes aparece como N, certo? Mas aqui eu estou tentando colocar da maneira mais brasileira possível, da maneira que fique mais visível e mais fácil de aprender possível, tá legal? Então, a gente tem um valor unitário, 1, e ele vai somar com a taxa de juros. Então, se eu estou falando aqui, por exemplo, taxa de juros de 10%, 1 mais 10%, né? Que 10% também é 10 por 100, ou 10 sobre 100, que dá 0,1. Então, 1 mais 0,1 é 1,1, tá bem? Então, a gente tem 1,1. A gente vai elevar esse valor ao fator tempo. E aí que tá. O tempo é o único valor aqui que ele está exponencial. Por isso, o seu efeito, como a gente vai ver mais na frente, ele vai ser o que mais vai impactar o valor futuro, tá bem? Então, a gente tem 1,1, vai levar esse valor aqui ao tempo. Então, se o tempo for de 1, por exemplo, como é o exemplo aqui, então a gente tem 1,1 elevado a 1, vai dar 1,1, e a gente vai multiplicar esse valor pelo valor presente, que no nosso caso aqui, nosso exemplo, é de R$1.000. O que nós vamos ter? Nós vamos ter R$1.100. Então a gente teve 1.000 inicial, R$100 de juros, valor final, R$1.100. Então vamos ver agora como cada fator desse interfere no aumento ou diminuição do valor futuro, tá bem? Então vamos pegar aqui, eu vou multiplicar por 7, tá bom? Cada fator desses eu vou multiplicar por 7. Então a gente tem valor presente, R$1.000, eu vou colocar 7.000. E manter os outros iguais, 10% e 1 tempo. Agora a gente tem o quê? A gente tem um juros agora de 700, maior do que foi o inicial. A gente tem o valor final 7.700, maior do que o inicial também. Porém, a gente tem que, no nosso valor referencial, melhor dizendo, mas a gente tem também que o valor investido, né, foi de 7.000, não foi mais de 1.000, tá bom? Agora nós vamos aqui para multiplicar o segundo fator. A gente tem o valor inicial 1.000, os juros eu vou botar 70%, né, multiplicar por 7, tempo 1. Então a gente tem que investir no R$1.000, eu tive R$1.000, eu tive ainda R$700 de juros e tive R$1.700. Essa rentabilidade para qualquer investimento é uma rentabilidade altíssima, tá certo? Praticamente inexistente, se você pegar o período de 1 ano, que é o que a gente está considerando aqui. Tá bom? É muito raro você encontrar uma rentabilidade de 70%. É muito raro você encontrar acima de 15%, quem dirá 70%, tá bom? Então a gente vê que nesse exemplo é quase que absurdo, ele deu 700 também de juros, tá legal? Agora vamos colocar aqui R$1.000 com 10%, multiplicado por anos, eu vou colocar 7. E, como a gente pode ver, R$1.000 a 10% de juros, de taxa de juros, em 7 anos, ele deu R$948 de juros. Então, ele bateu todos os outros aqui, em valor de juros. Ele não precisou começar com 7.000, ele começou com 1.000. Ele não precisou de uma rentabilidade extraordinária ou surreal, de 70%, teve só 10%. Só que o fator que você mais facilmente pode controlar, que é o período que você investe, os anos, foi justamente o que deu mais resultado. E por que esse fator é o que vai dar mais resultado nos juros compostos? Pense o seguinte, se eu pego R$1.000 e invisto durante 1 ano a 10% de juros, eu tenho R$100 a mais, somente de juros. Então eu vou ter 1.100. Mas se eu coloco por 2 anos, eu não vou ter 1.200. Eu vou ter 1.210. De onde é que vieram esses 10? Bem simples. Primeiro, eu botei 10% nos 1.000, então ficou 1.100. Depois 10% de 1.100, não de 1.000. Então 10% de 1.100
eu tenho 1.000 que vai adicionar 100, eu tenho 100 que vai adicionar 10. Então eu tenho 1.210. Tá bom? Então esse é o efeito dos juros compostos, ou de juros sobre juros, certo? Se a gente for ver aqui na página 2, eu fiz esse cálculo vendo vários períodos de tempo. Então a gente tem aqui, né, como no nosso exemplo, 7, que ficou 1948. A gente tem aqui até 10, depois disso eu fiquei multiplicando por 20, 30, 40, 50 e até 100. E a gente viu que os juros, os juros sobre juros, ele começa a ter um efeito muito maior conforme o tempo passa, quanto maior o tempo. Então, R$1.000, se você tivesse aplicado por 10% de juros, teria se transformado em 10 anos, 2.593. Poxa, não parece um aumento tão grande, né? Mas se esperar mais 10 anos, virou 6.727. Se esperar mais 10 anos, 17.000. Mais 10, 45. Mais 10, 120, arredondando. Mais 10, 304. Mais 10, 790, arredondando. Então, quer dizer, os próximos 10 anos têm um impacto muito maior do que os 10 anos anteriores. Esse é o efeito dos juros compostos. Esse é o efeito do tempo, do fator tempo. O tempo faz com que a equação seja exponencial. Por isso que a gente vê um crescimento tão rápido no gráfico de uma função exponencial, que é o que acontece aqui. Então, a cada novo ano que se passa aqui, o impacto é muito maior do que vários anos somados anteriormente, tá certo? Então, esse é o principal fator dos juros compostos. E quem entende de juros compostos, coloca ele a seu favor. Ou seja, você investe em ações, você investe em fundos imobiliários, você coloca o seu dinheiro para render com o tempo. E se você tem menos de 30 anos, você tem muito tempo pela frente. Imagine só, por mais quantos anos você vai investir. Quando eu pergunto isso para as pessoas, às vezes elas dizem assim, eu só quero investir por mais 5 anos. Eu quero investir por mais 10. Tudo bem, faz sentido. Então daqui a 10 anos você tem 25. Daqui a 10 anos você vai ter 35. E aí você vai fazer o quê? Você vai sacar todo o dinheiro do banco e vai começar a gastar ele? A pessoa diz, não, provavelmente eu manteria alguma coisa, ou investiria mais, ou investiria de novo. Então, peraí, você não vai investir só 10 anos. Você também não vai investir só 20 anos. Você muito provavelmente vai ter investimentos até o dia da sua morte. Tá bem? Então, você vai investir por muitas décadas ainda. Se você vai investir por muitas décadas ainda, por que você não foca em investimentos de longo prazo, que apresentam uma rentabilidade boa e que tem o efeito de juros sobre juros, que eles aumentam o valor com o tempo? Não faz mais sentido você fazer isso, ao invés de você pensar no curto prazo, quero investir para ter uma rentabilidade boa daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Certo, mas daqui a 10 anos, e daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, você não vai estar investindo do mesmo modo? Vou, então por que você não foca nesse investimento também? Tá legal? Ou melhor, principalmente nesse investimento, já que nos juros compostos, o fator tempo é o principal fator no seu investimento. Tá legal? E o que é mais interessante pensar é que às vezes a pessoa diz assim, Yuri, mas eu não quero esperar 20 anos para ser rico. Tá legal, mas veja só, os próximos 20 anos vão se passar do mesmo modo. Você concorda? É inevitável que o tempo vá passar. Então daqui a 20 anos, existem dois vocês. Um você que investiu, que aplicou, que focou no longo prazo e que tem agora um patrimônio altíssimo e uma rentabilidade de renda, e uma renda passiva caindo na sua conta. E tem o outro você que não fez isso e está enfrentando problemas financeiros, ou seja, o que for, que poderiam ter sido resolvidos 20 anos antes se você tivesse começado a investir hoje, tá certo? Então, como o fator tempo é o principal fator, você tem que começar a investir o mais cedo possível. E algumas pessoas me perguntam, Yuri, mas como é que eu faço para investir e gerar renda passiva e gerar juros sobre juros? A melhor maneira de você fazer isso com foco no longo prazo é com investimento em ações, tá bem? Então, investir em boas empresas que tendem a crescer ao longo do tempo, que pagam dividendos. O que é dividendo? É parte do lucro das empresas que elas repassam aos seus acionistas. Se você investe dessa maneira, você vai tendo, no começo vai ser pouca rentabilidade, vão ser poucos seus dividendos. Talvez você fique até desanimado, poxa, só ganhei R$5 esse mês, só ganhei R$10, só ganhei R$30, só ganhei R$100, né? Mas se você vai fazendo isso, você vai reinvestindo e você vai investindo mais todo mês, né? Do se pague primeiro, do seu autoimposto, daqueles 5, 10, 20% que você separou todos os meses, e você soma os dividendos a isso, o seu efeito dos juros compostos vai ser altíssimo. E daqui a décadas é inevitável que você tenha um patrimônio enorme e que você tenha uma renda passiva muito boa também. E por que a minoria das pessoas faz isso? Primeiro, a minoria das pessoas tem esse conhecimento. Segundo, a minoria das pessoas pensa no longo prazo. Nós, seres humanos, queremos
um retorno imediato pelo aquilo que a gente faz, né? Você faz uma coisa legal, uma coisa positiva, você quer um retorno imediato. Nós somos muito imediatistas. Então, se você deixa de ser imediatista para focar no longo prazo, a sua rentabilidade é muito maior, tá bem? E esse é um desafio para muitas pessoas. Por isso que o ideal é você, disciplinadamente, separar a parte do dinheiro que entra na sua conta, antes de você começar a gastar. Não deixe para economizar no final. Separa aquela porcentagem, investe ela, faz isso todo mês, durante meses, durante anos, durante décadas, e você vai ver o enorme resultado que você vai ter no futuro. Então, na fórmula dos compostos, o principal fator é o tempo. Tá bem? Então, tempo é exponencial na fórmula de juros compostos. Tá legal? Agora nós vamos falar sobre a matemática por trás do salário. E falando em a matemática por trás do salário, o interessante é você pensar o seguinte. Em alguns países, como é o caso da Austrália, o salário ele é contado em horas, certo? Então, desse modo, é mais fácil para você saber o quanto você está sendo remunerado pela sua hora trabalhada. Então, se a gente for transferir esse conceito para o Brasil, essa lógica para o Brasil, a gente vai ter a seguinte situação, que eu vou colocar aqui na tela. A lógica é essa daqui, ó. Se você ganha um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.100, e você trabalha 8 horas por dia, num mês que tem 22 dias úteis, você vai ter trabalhado 176 horas. Tá legal? Então, aqui a gente não está considerando outros fatores que interfiram no salário. A gente está olhando apenas o valor do salário, conforme ele vem na tabela, tá bem? Então, R$ 1.100, trabalhando 8 horas por dia, num mês que tenha 22 dias, você vai ter trabalhado 176 horas. E quanto é que vai ser o seu valor por hora? R$ 6,25 por hora. Então, esse é o salário mínimo do brasileiro. E se você ganha 5 salários mínimos, por exemplo, tudo que você tem que fazer é multiplicar esse valor por 5. Se você ganha 10 salários mínimos, você multiplica por 10. A sua conversão de quanto você ganha adequa à sua realidade. Ah, eu ganho 2 salários mínimos. Ah, eu ganho 7 salários mínimos. É só você fazer a multiplicação desse valor aqui pela quantidade de salários mínimos que você tem. E aí você vai achar o quanto você recebe por hora. E por que esse cálculo é importante? Você vai entender agora. Você pode se perguntar, especialmente se você é jovem, o seguinte: eu estou satisfeito com esse valor pela minha hora trabalhada, ou eu poderia ganhar dinheiro de outra maneira? E eu vou trazer algumas hipóteses que você tem que levar em consideração quando for fazer essa análise, tá bom? A primeira hipótese: você tem perspectiva que esse valor vai subir e você vai ficar satisfeito com o novo valor. Legal. Ou então, se você já está satisfeito com o valor, ótimo também. Então, nessas duas hipóteses, ou você vai ficar satisfeito com o novo valor conforme você sobe na sua carreira, legal, porque às vezes a gente começa com o salário inicial, mas a gente sabe que naquela carreira que a gente está seguindo, a perspectiva é de crescimento. Então, qual o nível mais alto que eu posso chegar? Eu pretendo atingir aquele nível? Se a resposta for sim, aquele nível eu vou ficar satisfeito com o valor que eu vou ganhar por hora? Se a resposta for sim, massa, continua com o trabalho que você faz, continua fazendo o que você faz, perfeito. Se a resposta for não, ou seja, se você não tem perspectiva que esse valor suba e você está insatisfeito, então você tem algumas hipóteses. Primeira, se você confia que seu trabalho é bem acima da média, uma coisa que você pode fazer é buscar ser remunerado por meritocracia. Então, uma maneira de você fazer isso é buscar, se você trabalha numa empresa, por exemplo, buscar mostrar seus resultados, buscar mostrar que você é acima da média e pedir para ser remunerado com base nos seus resultados e não com base só do valor fixo. Uma maneira de fazer isso é, por exemplo, pedir para ganhar uma comissão caso seja atingida uma meta. Ou então, trabalhar em algum setor da empresa onde você receba comissão. Isso é, quanto mais você trabalha, quanto mais resultado você tem, maior é a sua remuneração. Outra maneira é você buscar criar uma segunda fonte, uma terceira, uma quarta, uma nova fonte de renda. E uma maneira de você fazer isso, uma maneira eficiente de você fazer isso, é você buscar vender algo. Eu, por exemplo, há muitos anos, quando eu queria fazer um dinheiro extra, uma coisa que eu fiz foi importar produtos dos Estados Unidos pela Amazon. Então eu comprava na Amazon um produto, chegava aqui no Brasil e eu revendia esse produto para outras pessoas. Por quê? Porque aqueles produtos que eu estava comprando, eles eram muito mais caros no Brasil, tá bem? Então eu conseguia ter essa margem, eu comprava barato, vendia aqui abaixo do valor que esse produto era negociado. Então assim, eu ganhava nessa margem, nesse gap, do valor que era praticado no Brasil e do valor que era praticado nos Estados Unidos, né, nesse spread que se chama.
E os meus clientes, as pessoas que compravam esses produtos de mim, também se beneficiavam porque eu vendia esses produtos num valor menor do que eles encontravam aqui no Brasil. Então essa foi uma maneira muito boa que me ajudou a rentabilizar, né, que me ajudou a ganhar um dinheiro extra. E é interessante que eu fazendo isso, eu tinha uma rentabilidade, né, eu tinha uma receita, melhor dizendo, uma renda bem maior do que esse valor do atual salário mínimo. Então R$ 6,25 a hora. Eu ganhava bem mais que isso fazendo essa venda. Então se você ganha um valor que você está insatisfeito, uma coisa que você pode fazer é buscar novas fontes de renda. E uma maneira estratégica de você fazer isso é você importar produtos, por exemplo, ou então buscar vender algum produto. E o último ponto da aula de hoje, último mas não menos importante, é que o maior investimento, o investimento que rende mais, é em você. E isso aqui não é nenhum papo motivacional, não é nenhum se valorize, compre coisas para você ou algo nesse sentido. Na verdade, aqui a gente está falando do ponto de vista financeiro, matemático e do ponto de vista de investimento, necessariamente, tá bom? Então, necessariamente racional. Então, quando eu digo que o maior investimento é em você, eu vou dar exemplo comigo, tá bom? Então, nos últimos 12 meses, eu gastei bastante com cursos, gastei bastante com livros, com ferramentas, com tecnologia, tanto para mim quanto para a minha empresa. Então, eu poder fazer isso faz com que necessariamente eu possa trazer mais qualidade, tanto para você, meu seguidor, como também para os meus alunos, tá bom? Então, eu tenho um treinamento e no treinamento eu utilizo uma plataforma paga, eu utilizo ferramentas que muitas delas são pagas, mas eu invisto nisso para que eu possa ter uma qualidade maior no meu treinamento. E também aqui faço cursos de edição de vídeo, criação de páginas, criação de site no caso, marketing digital e, obviamente, também de investimento. E por que eu faço isso? Eu faço isso não só para melhorar o meu conteúdo, não só para melhorar a qualidade do conteúdo que eu trago até você, mas também para eu distribuir melhor meu conteúdo. Então não adianta, por exemplo, eu ser maior, ter muito conhecimento sobre investimentos, se eu não sei gravar um vídeo, se eu não sei como editar esse vídeo, se eu não sei colocar esse vídeo no YouTube, se eu não sei distribuir esse vídeo para que chegue até você, por exemplo. Então eu tenho que aprender tudo isso para poder me desenvolver, para poder levar esse conteúdo até o próximo nível. Então o treinamento de investimento que eu fazia para as pessoas, ele era presencial. Mas com a pandemia ficou impossível fazer um treinamento presencial, né? Enfim, vários fatores que a pandemia proibia. Então se eu não tivesse me capacitado, eu teria passado meses parado no tempo. E com a pandemia eu fui forçado a me adaptar, forçado a me capacitar mais. E na verdade foi quando eu entrei no mundo digital que eu percebi o mar de oportunidades que eu estava deixando de lado. Então o investimento em si mesmo, especialmente quando a gente fala em termos de conhecimento, ele é o que rende mais. E o melhor, ele rende em juros compostos também. Vamos dizer que você aprendeu a utilizar a ferramenta Excel, tá bom? Você aprendeu a fazer planilhas, aprendeu a criar gráficos, aprendeu a trabalhar dados de uma maneira muito melhor, muito mais profissional. Depois disso você aprende a utilizar PowerPoint, por exemplo, ou então o Canva. E aí você aprende a utilizar isso e você cria apresentações de impacto. Depois você aprende oratória. Agora você tem 3 conhecimentos. Com esses conhecimentos juntos, você pode fazer um estudo, elaborar gráficos que fortaleçam sua tese, fortalecem sua argumentação, colocar isso num PowerPoint ou colocar isso no Canva, por exemplo, montar uma apresentação muito impactante e apresentar tudo aquilo com uma excelente oratória. Então você consegue, com essas capacitações que você tem, você consegue agora vender uma ideia de um projeto, vender um produto ou serviço para alguém, caso você tenha uma empresa, por exemplo, ou preste serviço. Ou você pode até mesmo apresentar um TCC, ou uma tese de mestrado, uma tese de doutorado. Então, esses conhecimentos, eles foram se agregando para tornar você uma pessoa muito mais capacitada do que você seria se tivesse cada conhecimento desse individualmente. Imagine só, separadamente, se você soubesse apenas uma planilha, tudo que você teria para mostrar seria uma planilha cheia de gráficos. Mas você não teria uma apresentação e você ficaria nervoso, né? Não conseguiria apresentar direito porque não tem conhecimento de oratório. Se você tem uma apresentação muito boa, mas não tem uns dados por trás daquilo, sua apresentação não tem impacto. E se você tem uma oratória excelente, mas do mesmo modo não consegue colocar isso de uma maneira que fique visual para as pessoas entenderem e não consegue colocar dados porque você não sabe trabalhar com esses dados, então você tem apenas uma boa lábia, mas você não consegue convencer as pessoas por meio de argumentos racionais, mostrando uma coisa que fique fácil delas entenderem e que seja racional e lógica para que elas compreendam e comprem sua ideia.
tá bom? Então, por isso que o conhecimento, quando você aplica o conhecimento progressivamente, ele tem esse efeito de juros compostos, porque um conhecimento agrega no outro, que agrega no outro, e juntos tornam você uma pessoa muito mais capacitada e tornam você uma pessoa muito mais competente para realizar novas conquistas. Então, o investimento em você mesmo, ele também funciona com juros, até maiúsculo, juros compostos. E por isso minha dica é, para você, sempre busque mais conhecimento, sempre busque fazer um curso, sempre busque ler um livro, certo? Então, se alguém te perguntar que livro você está lendo, sempre tem uma resposta. E é, obviamente, resposta honesta, né? Você tem que estar lendo um livro, e aí você tem orgulho de dizer, estou lendo tal livro nesse momento, ou então conversar com pessoas sobre aquele livro, perguntar, você já leu tal livro? Estou lendo agora, estou achando bastante interessante esse insight. Então isso vai fazer com que você cresça, com que você se capacite cada vez mais. Tá bom? Eu, por exemplo, estou lendo um livro agora que se chama Blue Ocean Strategy, que é a estratégia do Oceano Azul. Enfim, um livro excelente que está me ajudando muito a melhorar o meu negócio aqui. Faça cursos que te deem competência técnica, como alguns que eu já falei, né? Pacote Office, então Excel, PowerPoint, tudo isso vai te ajudar bastante. Faça cursos também relacionados à sua área, obviamente. Então, se você trabalha com edição de vídeo ou com apresentação ou com alguma coisa assim, com certeza é interessante que você aprenda a editar vídeo. Se você tem uma empresa ou você trabalha como prestação de serviço para uma empresa, talvez seja interessante você aprender também talvez sobre marketing digital ou talvez sobre criar páginas na internet. E seja o que for que você faça, que você trabalhe, também é muito importante você desenvolver soft skills. Então tem cursos que te ensinam essas habilidades que são conhecidas como soft skills, por exemplo, liderança, inteligência emocional, trabalho em equipe, trabalho sob pressão, flexibilidade, comunicação, né? No caso, oratória também entra como comunicação. E se coloca em situações onde você pode colocar esse conhecimento em prática. Afinal, conhecimento por conhecimento, ele é mais difícil de ser absorvido, né? Se você não coloca ele em prática, dificilmente você vai absorver esse conhecimento. Então, se você faz, por exemplo, um curso de oratória, é muito interessante que você não se furte das oportunidades de colocar em prática a sua oratória. Então, se você está no aniversário de alguém, se você é convidado a fazer um discurso no aniversário, ou num casamento, ou enfim, em qualquer ocasião, onde seja possível você colocar essa habilidade em prática, coloque. Porque se você alia prática com teoria, você se desenvolve muito mais rápido, tá bom? Então esses são 5 conceitos que eu acredito que toda pessoa abaixo de 30 anos deveria saber. E você agora que tem posse desse conhecimento, com certeza, se colocar em prática, vai conseguir se desenvolver muito mais do que seus peers, né? Pessoas que são da mesma idade que você, porém que não buscam se desenvolver tanto quanto você está fazendo, tá bem? É tudo isso pelo vídeo de hoje. Se você tiver qualquer comentário, deixa aqui e a gente se vê.